Paz a todos. Só os vivos digam paz do Senhor. Amém. Vamos rápido ao texto. Abra comigo em Romanos, capítulo 13. Eu gostaria nessa hora, se possível, ninguém andando, só os que estão trabalhando no evento, por respeito à palavra, reverência ao Santo Espírito que está entre nós. Afinal de contas, aqui é um ajuntamento dos santos, da noiva de Cristo, do povo regenerado, do povo santo de Deus. E eu acredito que o povo santo de Deus tem temor a um Deus santo. Vamos reverenciá-lo então. Romanos capítulo 13, verso de número 11. E digo isso a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias, em bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Senhor Jesus, que nessa noite, Senhor, aqui nesse lugar, com tantas pessoas, com tantos eventos acontecendo, com tantas compras e vendas, com tantos negócios, com tantos cachês, que o Senhor possa encontrar um lugar de glória, que o Senhor possa obter glória para o Senhor, que o Senhor possa fazer com que tudo venha convergir na pessoa do seu Filho. Toda essa festividade não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com a carne. Toda essa festividade é para a glória exclusiva do Senhor. Que essa noite a sua graça gloriosa e abundante seja despejada nesse local. Que o Senhor tome mentes e corações cativos à tua palavra, que haja temor de Deus nesse local, que haja graça de Deus abundando nesse local, que haja reverência àquele que é 3 vezes santo, aquele que habita na luz inacessível, aquele cujo nenhum homem viu ou jamais pôde ver. Senhor, salva-nos e seremos salvos, perdoa-nos e seremos perdoados, cura-nos e seremos curados, santifica-nos e seremos santos. Que fogo santo desça do céu, Senhor, que o seu nome seja glorificado. Amém. Pode se assentar. Presta muita atenção no que vai ser dito aqui essa noite. Eu gostaria do máximo da sua atenção possível. A igreja é edificada, a igreja cresce, é com ensinamento. Quando a igreja aprende, assimila, discerne, ela cresce, ela se santifica, ela se fortalece. Então a fé vem com entendimento. Então eu gostaria que mesmo com esse calor violento, você se concentrasse na pregação e na mensagem. Eu não sei quem escolheu o título desse evento, eu não sei quem escolheu o tema desse evento, eu não sei da onde saiu, procedeu o tema do qual foi extraído da epístola de Paulo aos Romanos. Eu não sei quem foi o idealizador, eu só sei de uma coisa: a pessoa que fez isso, a pessoa que escolheu esse tema, escolheu esse texto, escolheu o título Desperta,
é porque ela tem em mente que algo está errado, algo não vai bem, não está tudo bem como nós imaginamos, não está bem assim como nós achamos, Deus não está assim tão satisfeito quanto nós imaginamos. Se alguém escolhe um título desse, desperta, é porque algo está dormente, é porque alguém está dormindo, é porque alguém está apático, abatido, caído. E o título e a palavra despertar só se usa para quem está no sono. E eu acredito, independente de quem tenha escolhido, que o título é oportuno, é pertinente, é atual e é urgente. Talvez você não está inserido no contexto geral, talvez você veio aqui para tirar o pé do chão, para gastar dinheiro, para se divertir, talvez você até vive uma vida cristã saudável, mas você não tem ideia dos tempos que nós estamos vivendo. Quando Martinho Lutero, no século XVI, afixou as 95 teses na Catedral de Wittenberg, eles estavam vivendo o período que chamamos períodos das trevas. Uma escuridão horrorosa permeava o mundo, uma ignorância bíblica, teológica, multidões indo ao inferno, papas, cardeais, padres, bulas, as sagradas escrituras retiradas, ignorância, purgatório, indulgência, relíquias sagradas, marcaram a Idade Média como o período das trevas. Eu vou te dizer algo agora, eu vou fazer as palavras do Leonardo Ravenhill as minhas. Esse século que você está vivendo faz com que a idade das trevas pareça meio-dia. Pareça meio-dia. Estamos vivendo tempos tão escuros que talvez a maioria aqui não tenha uma pista disso. Estamos vivendo uma degradação moral na nossa sociedade como nunca. Estamos vivenciando uma inversão de valores, a degradação da família, do casamento, da masculinidade, da feminilidade como nunca. Nós estamos vivendo baixo um governo anti-Deus, anti-família, que não tem compromisso com a moral, com a ética, que está corrompendo a nossa nação. Hoje você tem carro importado, eletrônico. Hoje o brasileiro tem a barriga cheia e anda de carro zero, mas ele nunca foi tão depravado, tão imoral e tão ateu. Pode aplaudir, agora mesmo chega a sua vez. Você está acompanhando isso, e você precisa se despertar para essa realidade. A nação brasileira está se corrompendo. Aprovação do casamento homossexual. Esse governo quer descriminalizar a pedofilia. Esse governo quer aprovar o casamento de pessoas do mesmo sexo. Esse casamento quer destruir a célula mátria da sociedade, a família, quer tirar Deus do trono dele. E a nação brasileira está caindo, se corrompendo. Na Alemanha, o parlamento alemão descriminalizou a pedofilia. Se um homem de 40 anos fizer sexo com uma criança, ele não pode ser preso. No Uruguai, a legalização da maconha. Na Europa, existem dezenas de países que já aprovaram o casamento gay. Agora, conta aí no teu relógio os dias para isso acontecer no Brasil. Estamos em crise. Estamos vivendo dias escuros. Estamos vivendo o apocalipse. Estamos vivendo a volta iminente de Jesus. Não se engane. Amós diz: prepara-te, ó Israel, para encontrar com teu Deus. Você está vendo números que não se via antes.
Você quer outro dado? A apostasia da igreja. Nós temos quase 50 milhões de evangélicos na nação, e a nação nunca foi tão corrupta. O que você está vendo aí, essa massa evangélica se convertendo, não é o evangelho de Jesus, não é o evangelho da graça, é um outro evangelho. São comunidades de bodes lideradas por lobos, heresias, seitas, lavagem de dinheiro, tráfico, prostituição, adultério dentro do corpo de Cristo. Por isso que está ali desperto. Por que colocaram ali desperto? Porque nós, eu não digo você, nós estamos dormindo. A teologia da prosperidade é o carro-chefe dessa nação. A teologia da prosperidade não tem respaldo no Novo Testamento. A teologia da prosperidade oferece carro e casa, e pega o homem rico e o manda para o inferno. Apostasia marca essa geração. Eu vou dizer uma coisa para você. Mateus 7,21 diz: nem todo aquele que me chamar Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Sabe o que é Senhor, Senhor? Senhor, Senhor, tira o pé do chão. Senhor, Senhor, glória a Deus, aleluia. Mas só aquele que faz a vontade do meu Pai. Muita gente está se julgando salva quando não é. Se tem alguém aqui salvo essa noite, herdeiro do céu, você tem que ter uma doutrina que te afirma que você é salvo ou não. Você não pode dizer, eu sou porque eu batizei. Isso não é segurança da salvação. Eu sou porque eu oro em língua. Isso não é segurança. Eu sou porque eu congrego numa igreja centenária. Não é segurança. Só há uma doutrina que ensina a segurança da salvação, e ela se chama regeneração, novo nascimento. Se você não passou para o novo nascimento, não tem salvação. Esses são os dias que nós estamos vivendo, dias escuros, pecado, traições, blasfêmias, calúnias, escândalos. Por isso esse título veio do céu, veio do trono. O homem que idealizou isso, o pregador, o pastor, o conselho, com certeza tem sentido dores no coração, tem clamado por um despertar e por um avivamento, não só aqui, mas na nação brasileira. Tem clamado para os jovens terem uma vida de santidade, de oração e de pureza. Tem clamado para alistar aqui missionários e profetas que vão mudar o mundo para Jesus. Vamos analisar o texto então, agora que você entendeu mais ou menos como o nosso mundo está. O texto diz assim: E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. O tempo. Paulo está dizendo aqui, ele está enviando uma carta aos cristãos, não é uma carta para o ímpio, uma carta aos cristãos de Roma, e ele está dizendo assim: e isso eu digo a vós que conheceis o tempo. A palavra tempo aqui no grego fala de época, período. Paulo está alertando os irmãos e está dizendo assim: ei, vocês não estão vendo os tempos que estamos vivendo, vocês não estão entendendo a era que estamos vivendo, vocês não estão compreendendo como estão as coisas. Ele está dizendo aqui, vós outros que conheceis o tempo. Será que você conhece os tempos? Essa palavra conhece no grego fala discernir. Será que nós temos discernido os tempos? Será que você sabe em que século você vive? Será que você sabe como está a sociedade?
que você está inserido? Será que você sabe como estão as igrejas? Será que você está discernindo esse tempo? Meu irmão, nós estamos vivendo depois da queda do muro de Berlim, a era do pós-modernismo. O pós-modernismo que trouxe o pluralismo, o humanismo e o relativismo. E isso está dentro da igreja. Nós temos uma cultura plural. O que é isso? Várias verdades, vários credos, vários deuses. Humanismo, o que é isso? O homem é o centro do universo. Tudo que é feito é em redor do homem. E a igreja promove cultos antropocêntricos. E o relativismo, sabe o que é o relativismo? A verdade absoluta, que não existem verdades absolutas. O que para mim é pecado, para você pode não ser, relativo. Será que nós não estamos enxergando? O ano passado, uma mulher pousou para Playboy, uma evangélica, pousou nua para Playboy, e ela declara: essa questão de certo e errado, de pecado, é relativo. Quem aqui em sã consciência, os pastores mais velhos, quem aqui sonhou que um dia um evangélico, ou pelo menos que se diz, pousaria para uma revista masculina? Será que vocês não estão enxergando onde nós estamos indo parar? Paulo diz: vede como prudentemente andeis, não como a nécios, mas como a sábios, remindo os tempos, porque os dias são maus. Estamos vivendo dias maus, são dias maus. O mesmo Paulo em Efésios diz assim: portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais suportar no dia mau. Os fariseus pediram um sinal para Jesus da volta dele. Jesus respondeu: hipócritas, vocês sabem discernir o tempo, mas não sabem discernir o final dos tempos, não sabem discernir as coisas espirituais. Será que não estamos como os fariseus? Será que você não enxerga o tempo que estamos vivendo? O certo está sendo substituído pelo errado, o errado pelo certo. Olha o tempo que estamos vivendo, olha a nossa sociedade, olha as igrejas que antigamente eram conservadoras, ortodoxas, doutrinárias, firmes, fortes, poderosas, estão hoje sendo mundanas, liberais, sem doutrina, sem princípio, sem padrão. 30 anos agora, não é muito não, uma mulher casar grávida era um escândalo. 30, 40 anos, um escândalo entre os ímpios. Hoje é normal cristão casar grávida, solteira. Antigamente o homossexualismo era expressamente proibido. Hoje ele já entrou nas forças armadas, ele entrou na política. Recentemente agora na Liga Americana de Basquete nunca houve um atleta homossexual. O primeiro atleta foi recrutado agora há um mês na Liga Americana de Basquete. Nós estamos mudando os valores. Olha os tempos que estamos vivendo. Então ele fala: o tempo do fim. Então ele vai dizer: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, que já é hora de vos despertar do sono. Vocês escutaram a palavra sono? Será que existe palavra mais oportuna para essa geração? Paulo está advertindo os cristãos mais poderosos da época, os cristãos romanos: vocês estão dormindo. Será que existe palavra que define e descreve melhor a cristandade moderna do que sono? Sono. Pastor, sono.
Dá uma olhada para tudo aqui. Temos show, festa, pulo, grito. Que sono? Quem está dormindo? Que sono? Você não está vendo a algazarra, o barulho? Nós estamos muito acordados, pastor. Verdade. Paulo não está falando desse tipo de coisa. Ele está falando de sono espiritual, apatia quanto às coisas de Deus. Sono é apatia quanto à vontade de Deus, uma sonolência espiritual, uma apatia com as coisas de Deus, uma apatia com a oração, com o jejum, com a leitura das Escrituras, a mortificação do pecado, a santificação. Um sono no que diz respeito ao evangelismo. As pessoas não estão se preocupando com a perdição do mundo, do pecador. Então ele vai dizer sono. O sono tem marcado essa geração. Qual a última vez que você passou a madrugada inteira orando? Qual a última vez que você fez uma campanha de jejum pela escola, porque você queria que aqueles pecadores viessem para Jesus? Qual a última vez que você derramou lágrimas pelo seu marido ímpio, bêbado? Qual a última vez, jovem, que você deixou de pôr uma minissaia, um decote, um batom vermelho Ferrari e foi chorar pela conversão da tua mãe? Sono. Estamos vivendo um sono. Você se lembra de Jonas 1 verso 6? O capitão do navio diz: em que tens dormente, levanta, clama ao teu Deus. Talvez assim ele se lembra de nós. Será que Deus não está falando para nós: o que tens dormente? O que tens dormente? Levanta, desperta. Sono. Sono, sabe o que é, pastores? É assistir essas novelas malditas e não sentir nada. É assistir que as drogas estão sendo legalizadas e não se importar. Nós, como noiva de Cristo, nós devíamos ter acesso a essas informações e ir para os joelhos e chorar, ir para as escolas e dizer não. Sono. Nós até estamos muito acordados para o entretenimento, para a tecnologia, para o lazer, para o esporte, para as viagens, para os eventos, mas meu irmão, e acordados quanto à vida espiritual, e buscar ser cheio do Espírito Santo. Estamos indiferentes. Paulo está dizendo aqui que eles podiam entrar numa indiferença. Eu não estou nem aí se vai para o inferno, eu não estou nem aí se é pecado, eu não estou nem aí se eu estou um mês sem ler a Bíblia, há 40 dias sem orar. Eu estou preocupado em comprar o vestido, eu estou preocupado em trocar de namorado, eu estou preocupado em financiar a casa, eu estou preocupado no novo emprego, eu estou preocupado com o diploma. Sono! A nossa geração é mundana, a nossa geração é digital, eletrônica, mas não tem uma gota do Espírito Santo. Ela dorme, ela está dormindo. Nós estamos tolerando as coisas. E Paulo vai dizer que vocês estão empáticos com as coisas de Deus. Meu irmão, quanto tempo nós estamos gastando diariamente com oração, intercessão, agonizando? Era comum dos cristãos primitivos, da igreja de Atos, dos 3 primeiros séculos, dos pais da igreja, da pós-reforma. A oração é marca da igreja bíblica. Vamos despertar para a oração, para a agonia. Vamos orar para os pecadores se converter, vamos orar para Deus enviar o avivamento, vamos orar para a santificação, vamos gastar horas em oração. Quanto tempo gastamos na leitura sistemática da Bíblia? Você sabia que como cristão é seu dever ler sistematicamente a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, várias vezes até Jesus voltar? Eu não vou pedir para levantar a mão quem já leu a Bíblia inteira mais de 3 vezes, não vou pedir.
Agora quem leu o Harry Potter, a coleção inteira, quem leu as revistas Caras e Contigo, todas, as tititis, é uma vergonha. Desperta para a vida, para a leitura, porque nós estamos apanhando do pecado, porque o pecado está entrando dentro da igreja, porque não há nutrição da palavra, comida espiritual, porque não há meditação. É isso que Paulo fala, um sono quanto à leitura da palavra. Quanto tempo gastamos em nossa santificação? Você está trabalhando para a sua santificação? Você mortifica os seus membros? Você recorre aos meios da graça, oração, jejum, leitura e separação da terra? Paulo está dizendo aqui: vocês não estão orando, vocês não estão lendo, vocês não estão jejuando, vocês não estão santificando, vocês estão dormindo. Onde está o entusiasmo? Onde está a alegria, o fervor, a adoração, a comunhão íntima com Deus? Sono com as coisas de Deus. Então ele vai dizer: já é hora de vos despertarmos. Sabe o que Paulo fala? Vou te dar um exemplo aqui. Ele escreveu a carta, já fazia tempo que ele sabia do estado deles, ok? Como estava o estado deles? Sono. Ele já sabia. Quando ele manda a carta, Paulo fala assim: ei, já chegou a hora de vocês despertarem. Chega de dormir, acordem. É isso que ele está dizendo. Chega de brincar com o pecado, chega de ficar na frente da TV, chega de gastar tempo com a internet, acorda. É isso que ele está dizendo. Desperta. Por isso Paulo diz: desperta, vocês que estão dormindo, acorda. Precisamos de uma reforma, de um revivamento nessa nação. Quantas igrejas e ministérios cristãos precisam acordar? Precisamos de um despertar, igreja. Ouça a voz de Deus aqui através desse pregador. Eu não vim aqui ganhar améns nem aplausos. Eu vim apenas compartilhar com a noiva do Cordeiro um fardo que está no meu coração. Vamos despertar para uma vida poderosa, vamos despertar para uma vida santa, vamos despertar para uma vida evangelística, vamos despertar, igreja! Desperta, desperta, acorda. Eu falei isso lá na minha igreja. Se você não acordar por bem, você vai acordar por mal. Como assim? O dia que a tua filha chegar na tua casa com a menina de mão dada: mãe, minha namorada. O dia que teu filho chegar com o garoto lá: mãe, meu namorado. O dia que teu filho chegar lá com a tatuagem no braço e na coxa e com 200 gramas de maconha e crack: aí, velha, se falar alguma coisa, eu saio de casa. O dia que o teu filho que canta no coral, no louvor, não sei aonde, que prega, que ajuda, se desviar da fé: desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Acorda para a realidade dessa nação, acorda do seu sono espiritual, acorda para uma vida poderosa, acorda para a volta de Jesus. Por que Paulo manda acordar? É hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Presta atenção, senão você não vai entender. Por que Paulo está mandando os cristãos de Roma acordar? Primeiro, porque eles estavam dormindo.
Mas porque foi naquela época que ele deu a ordem deles acordarem? Porque ele disse assim, porque a nossa, a minha e a de vocês, escute, presta atenção, a minha e a sua salvação está mais próxima do que antes. Sabe o que é isso? Paulo cria que Jesus Cristo iria voltar. Ele está dizendo, se ele voltar e vocês estiverem dormindo, não vai ser nada agradável essa volta. Você lembra da parábola das virgens? 5 eram e 5. Eu não vou perguntar não, qual virgem você é? A nécia ou a prudente? Por que esse congresso foi marcado? Desperta, porque Jesus está voltando. Nós estamos vivendo o tempo do fim. Não pense que é um pregador eloquente, sensacionalista. Não, são os sinais em toda a terra que comprovam que Jesus está voltando. Essa salvação, Paulo está dizendo, a nossa glorificação, a nossa entrada no céu está próxima, mediante ao retorno de Jesus. Como é que eu sei que Jesus está voltando? Presta atenção. Lucas 17, 26 diz assim: e a volta do Filho do Homem será assim, como nos dias de Noé: comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento. Ok? Presta atenção. Como estaria o mundo com a volta de Jesus? Como estaria? Comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Comiam e bebiam, sabe o que é isso? Um dos sinais da volta de Jesus seria a indiferença. Noé estava construindo a arca e pregando o dilúvio. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, shopping, restaurante, hotel, motel, viagem, roupa, fast food, hambúrguer, sanduíche, relógio, terno, sapato, comendo e bebendo. Indiferença. Sabe o que é a indiferença dentro do tema? Uma das marcas da volta de Jesus é o sono. O povo está indiferente, tipo assim: o que esse pregador maluco veio fazer aqui? Que volta de Jesus? O que ele está falando? Eu estou orando para Deus me dar minha casa, sai fora. O que esse pregador está falando? Eu estou desencalhado, eu custei desencalhar agora com 38 anos. O pregador está falando? Que Jesus voltava? O que eu vou fazer com isso? Eu vou comprar, eu vou vender, eu vou comer, eu vou beber. Uma indiferença, uma frieza ia marcar essa geração. Segundo, será semelhante aos dias de Ló. Onde Ló habitava? Qual era a prática predominante de Sodoma? Jesus disse que um dos sinais da volta dele seria uma explosão do homossexualismo. Você está acompanhando em toda a terra, principalmente na nossa nação, a explosão do homossexualismo. Praticamente mais ou menos um ano atrás, Daniela Mercury sai na capa da revista Veja, declarando ter casado com uma mulher em Portugal, causando um escândalo na nossa cidade, na nossa nação, abrindo portas para o Conselho Nacional de Justiça permitir a união homoafetiva ser feita em cartório. Isso é um escândalo, marca da volta de Jesus. Igreja, não se engane, Jesus está às portas. Por isso que Paulo diz: desperta, Jesus vem, acorda, Jesus vem. Você quer outro sinal? Mateus 24. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Sabe outra marca do tempo do fim?
inafetividade, as pessoas estariam frias, o amor ia se esfriar. Você viu aquela mulher casada com um empresário japonês da Yoki? Ela dá um tiro na cabeça do homem, esquarteja o corpo dele em pedaços e coloca em 3 malas, põe no porta-mala do carro e vai enterrar cada mala no lugar. O amor está se esfriando. Muitos se escandalizarão. Sabe qual que é a marca desse tempo, da volta de Jesus? Escândalos. Nunca uma geração foi tão escandalosa como a nossa. Todos os canais de comunicação você vê escândalos na mídia, escândalo nos jornais, escândalo no mundo secular, e escândalos envolvendo líderes de igrejas. Jesus disse: é mistério. Olha o que Jesus fala, ele até fala uma coisa boa: é mistério, é necessário que venham os escândalos, mas sai daqueles por quem vêm os escândalos. Seria melhor amarrar uma corda no pescoço com uma pedra e jogar nas cataratas do Niágara. Jesus está voltando porque essa geração está cheia de escândalos. Qual outra marca? Ai meu Deus do céu, será que eu leio? 2 Timóteo 4. Porque virá o tempo. Que tempo? Que tempo, Timóteo? O tempo do fim, em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores segundo as suas concupiscências. Sabe o que é isso aqui, pastores? Não pega a doutrina na sua igreja não, viu? Não disciplina a tua igreja não. Não fala sobre pecado não, porque vão ter comichão no ouvido. Isso aí nós não quer ouvir não. Nós queremos ouvir que Deus dá carro, que Deus dá casa, que Deus manda para o céu sem arrepender de pecado. Tipo assim, eu quero viver na lambança do pecado e quero um Deus amoroso me mandando para o céu, para o inferno com essa cantiga. Marca do fim: as pessoas não vão querer ser repreendidas, não vão querer ser corrigidas, não vão aceitar sermões pesados. Elas vão amontoar para elas pastores que falem o que agradem a carne. Pastor, mas isso está acontecendo? É só você ligar a Rede TV sábado de manhã, com exceção do Hernandes Dias Lopes, o resto, Senhor da glória. Cruz credo. Qual que é o carro-chefe dos programas evangélicos? Fronha ungida, água ungida, demônio ungido. E as pessoas saem tudo do Nordeste, desempregada, doente, cheia de tumor, de câncer. Eu quero ouvir o Morenão pregar. Eu quero ouvir doutores segundo as suas concupiscências. Pastor, o que você acha do Morenão? Pula que eu estou na mensagem, aleluia. Outro texto, 1 Timóteo 4, 1, 2. Mas o Espírito, escute essa, expressamente diz que nos últimos tempos, que tempos são esses? O fim. Escuta este texto e trema. Alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. O que cresce no Brasil não é a igreja de Cristo, não é o evangelho, é um outro evangelho. A proliferação que você está vendo aí em alguns estados, meu irmão, são doutrinas de demônios, curandeirismo. Já teve isso aqui no Brasil, pagelância indígena. Isso não é Deus não. Pastor, Deus não opera. Vai num centro de macumba que ele opera também.
Ah, pastor, mas lá expulsa demônio. Já tivemos isso na igreja católica, exorcismo, conversa fiada. Vive no pecado, não prega o evangelho, vive envolvido em escândalo, e Deus está curando? Pera lá, e demônio está saindo? Estou te dizendo que o demônio está entrando. Doutrina de demônios, heresias iam explodir. Olha nessa nação, cada 200, 500 metros você encontra uma igreja. Gente despreparada que não estudou teologia, que não está com o seu caráter formado, está assumindo igreja e fazendo lambança. Jesus está voltando, igreja, olha o que está virando, igreja. Será que vocês não estão vendo? Vocês estão assistindo aquilo e estão rindo. Deus curou caroço, 1 caroço, 2, 15, 86 caroços, 4.000 caroços, aleluia, palma para o Senhor. Para o meio do inferno. Pastor, você tem alguma coisa contra a cura divina? Absolutamente, de jeito nenhum, desde que seja acompanhada da fiel exposição das Escrituras. Teve um pastor, um televangelista, que teve o absurdo de dizer: quem não dá o dízimo vai para o inferno. Que conversa que é essa? Dízimo agora justifica pecado? Eu achei que era o sangue do Cordeiro, eu achei que era o poderoso Evangelho, eu achei que era a cruz de Cristo. Espíritos enganadores estão inchando nessa cidade, nessa nação. As pessoas estão apostatando. Vocês estão vendo os americanos descer aqui, fazer congressos e campanhas em alguns lugares, meu Deus, só para arrancar dinheiro dos irmãos. Congressos que você tem que dar aluguel da casa, tem que dar carro, tem que dar tudo. Que conversa é essa? Teologia da prosperidade, dá 10 que Deus te dá 100, aonde tem isso no Novo Testamento? Isso tem que ser tirado do Antigo Testamento, e o Antigo Testamento não é doutrina para a igreja. Espíritos enganadores, doutrinas de demônio, é isso que Paulo está dizendo. Você está vivendo esse tempo. Eu estava na minha igreja pregando esses dias, e eu disse para elas assim: eu vou te dar 2 conselhos para a minha igreja, dois. Nesse tempo que você está vivendo, preocupe-se com 2 coisas: a sua salvação e a da sua família, porque daqui um pouquinho vai estar tudo debaixo d'água e de escombros. Daqui um dia os corpos celestes serão abalados. Daqui um dia o mar vai se tornar amargo. Daqui um dia vai faltar água na terra, furacões, oscilações sísmicas, e o filho do homem com clangor de trombeta voltará outra vez. Não se engane. Aí ele continua: senão não cabe, eles me mandam embora. Verso 12: vai alta a noite e vem chegando o dia. O que Paulo está dizendo? Vai alta a noite. Ele está dizendo assim: a noite está terminando e está chegando o dia. Presta atenção, vem cá. Eu disse que a idade média era a idade das, e falei que essa idade era mais escura que a idade das. Noite significa esse tempo de trevas está passando. Está passando esse período do reinado do diabo, da depravação do homem. Deixe os sodomitas fazerem o que estão fazendo, eles serão ceifados. Deixe esses políticos, deixe os ladrões e roubadores, deixe os falsos pastores. O tempo deles está chegando. Essa era vai terminar, essa geração vai alta a noite, vai passar, e vem chegando o dia, o retorno de Cristo,
A volta do Messias de Israel, a volta do Salvador da igreja se aproxima. A volta de Jesus, a consumação de todas as coisas está chegando. Não pense que não acontecerá, não pense que Jesus não virá, Ele virá. Olha aqui, tem muita gente que simplesmente ri do que eu estou pregando. Eu não acredito que Jesus vai voltar. Tem gente orando assim: não volta antes de eu casar não, Jeová. Pedro escreveu isso, que pessoas duvidariam da volta dele. Escute, 2 Pedro 3, verso 3 e 4: sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo: onde está a promessa da vinda de Jesus? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como estão. Viriam pessoas carnais na igreja dizendo: Jesus não vai voltar não, Ele está demorando. Que conversa é essa? Onde está a promessa da vinda dele? Aí Pedro responde: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda tem que alguns a têm por tardia, mas é longâmino para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham se arrepender. Porque o dia do Senhor virá como um ladrão na noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Você está entendendo? Nós estamos pregando sobre desperta. Porque Paulo manda uma igreja como a de Roma despertar? Por causa da volta de Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta: quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Louco! Amanhã pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Significa o que esse versículo, pastor? Que a morte pode chegar hoje. Então, Paulo está dizendo o quê? Que a nossa salvação está mais próxima, a volta de Jesus. Sabe o que significa a volta de Jesus? Apocalipse capítulo 20. E vi um grande trono branco, e o céu e a terra fugiram da sua presença. E vi povos, grandes, pobres, ricos e pequenos, escravos e livres, de pé diante desse trono. E eu vi os livros abertos, e vi outro que era o livro da vida, e cada um foi julgado conforme estava escrito no livro. A volta de Jesus significa julgamento. Você já parou para meditar no julgamento? 1 Coríntios 15 diz que todos hão de passar pelo tribunal de Cristo. Você sabia que você vai ser julgado? Alguns serão julgados para as obras, outros serão julgados para a condenação eterna. Existe um livro que a Bíblia relata, escuta, chama Livro Memorial, ok? Nesse livro está registrado o que você pensou ontem, o que você fez no banheiro anteontem, o que você digitou mês passado no celular, o que você olhou a última semana, o que está no seu coração. Naquele dia, esse livro vai ser aberto. Naquele dia vai estar Stalin, Hitler, Mussolini, César, Nimrod, Acabe, Jezabel e todos que não foram achados escritos no livro da vida, desviados, crentes carnais, bodes, joio, falso profeta, falso pastor, falso apóstolo, falso obreiro.
Porque a volta de Jesus, presta atenção, ela é salvação para alguns, mas é condenação para outros. Você imaginou o julgamento? Se a gente fosse julgar pensamento, presta atenção, a Bíblia diz que vai ser julgado palavra, toda palavra frívola que o homem der, vai dar conta no dia do juízo. Ações, vão ser julgadas as suas obras. Omissões, tive fome, não me deste que comer. Pensamentos, o que? Só o tribunal de Cristo julga foro íntimo. Nenhum tribunal da terra tem competência para julgar foro íntimo. O que é isso? É o pecado subjetivo, é o que você olhou, o que você pensou, é o ódio. Você entendeu? Suponhamos que você só peque por pensamento, ok? Só pensamento. Sabe quantos pensamentos nós temos por dia, mais ou menos? 30 mil pensamentos por dia. Suponhamos que dos 30 mil você não cometa nenhum outro pecado na terra, só pensamento, e dos 30 mil você cometa um só por dia, em um ano você tem 385 pecados, em 10 anos você tem 3.850 pecados, que são suficientes para te mandar para o inferno 3.850 vezes. A volta de Jesus significa para o ímpio, para o bode, julgamento. Por isso Paulo diz: ei, acordem. Eu posso ver o apóstolo Paulo indo em cada banco aí dizendo: acorda, 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 desperta, ei, sai do sono. Por que, Paulo? Porque Jesus está voltando. O que tem? Eu não quero que você fique, eu não quero você julgado. Desperta. Continuando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Sabe o que Paulo está dizendo? Olha aqui, igreja, já que Jesus está voltando, que o fim se aproxima, que os tempos são maus, deixa as obras das trevas, igreja. O que Paulo está dizendo? Olha aqui, garota, menino, já que Jesus está voltando, que esse mundo vai se consumir, que os tempos são maus, Paulo está dizendo: ei, pare de pecar, por favor, abandone a lascívia, abandone a cobiça, abandone a fornicação, abandone o vício, abandone a mentira, abandone a sensualidade, abandone a depravação. O que Paulo está dizendo? Despertem para a volta de Jesus, porque Ele está próximo. Sabendo que Ele está próximo, deixem as obras das trevas. Pastor, deve ter havido algum equívoco. Aonde tem obra da treva? É só você olhar no espelho da palavra. Muitas coisas que alguns fazem aqui, Deus simplesmente abomina. Ali, ó. Jesus diz: não sou eu que vai te julgar naquele dia, são as minhas palavras. Igreja, Jesus está voltando. Talvez não vai dar tempo de você realizar aquele sonho encantado, talvez não vai dar tempo disso, mas preocupe-se com a sua alma. Do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tem cristãos ganhando o mundo inteiro, mas as suas almas estão perdidas. Então ele diz: deixe as obras das trevas, parem de pecar. Olha o que ele está dizendo: mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém aos santos, nem as torpezas, pavonices, chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça.
porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz, andai como os filhos da luz, e não comuniquei com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Por isso diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo esclarecerá. Sabe o que Paulo está dizendo? Foge do pecado, foge do pecado, abandona o pecado, abandona a carnalidade, foge. Depois ele diz: revistamo-nos das armas da luz. Aí Paulo vai dizer: ao invés das obras das trevas, pecados, ocupem-se das armas da luz. O que ele diz em Efésios? Por demais, irmãos meus, fortaleceres o Senhor na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus. 2 Coríntios 10, porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? É tempo de você ser cheio do Espírito Santo, é tempo de você se revestir de Deus, é tempo de santificação, é tempo de buscar a face de Deus. Deixe o pecado, o mundo, e corra para Cristo. É o que Paulo está ensinando. Se vista das armas da luz. Busquemos recursos espirituais para lutarmos em campo espiritual. Busque o poder do Espírito Santo. É o que Paulo está dizendo. Vamos continuar. Andemos dignamente, como em pleno dia. Vamos lá. Aí Paulo vai dizer para eles: o que é isso, Paulo, que você está ensinando? Andemos dignamente. Presta atenção nesse texto. Ele diz assim: rogo-vos que andeis de modo digno da vocação ao qual foste chamado. O que você entende desse texto? Andem de acordo com o que vocês foram chamados. Vocês foram chamados para ser o quê? Crentes. Então andem como crentes, andem de modo digno, andem como santos no mundo, andem como profetas da última hora, andem como mulheres de Deus, andem como homens de Deus. Quem já ouviu falar aqui dos puritanos? Levanta a mão. Muito pouca gente, infelizmente. Sabe por que eles eram chamados de puritanos? Eram cristãos do século XVIII, na Inglaterra, Escócia, Estados Unidos. Puritano é o termo de puro. Você sabia que a Coca-Cola foi feita por causa dos puritanos? Como assim? Se você estudar a fórmula original da Coca-Cola, a princípio, o fundador da Coca-Cola, a receita original tinha álcool, mas nos Estados Unidos, que a Coca-Cola é natural dos Estados Unidos, o puritanismo estava tão forte. O que é isso? Um grupo de cristãos influenciava a sociedade da época tão forte, que eles não permitiam que o comércio vendesse bebida alcoólica. Então na fórmula original da Coca-Cola era contido álcool. Por causa da influência dos puritanos, o fundador da Coca tira o álcool, daí nasce o xarope gasificante Coca-Cola. Sabe por quê? Porque tinha santos andando no mundo, gente andando de forma digna. Olha o que Paulo fala: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, andando no meio de uma geração corrupta e perversa.
pelo que resplandeceis como astros no mundo. Você anda de forma digna de um cristão no teu trabalho, na escola, na vizinhança, na tua família? Quando alguém olha para você assim, só pode ser crente. Por causa do cabelo da saída, não, porque é honesto, porque paga a conta em dia, porque ama a esposa, porque educa os filhos na presença de Deus, porque paga o mal com o bem, porque perdoa aquele que ofendeu, independente do nível da ofensa. Você ser crente. Continuando, eu não queria ler esses termos aqui não, mas tudo bem. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias, bebedices, não em impudícias e dissoluções, e não em contendas e ciúmes. Você leu bem? Você entendeu? Não em orgias, excesso, coisas depravadas, bebedices, álcool, impudícias, impureza, imoralidade, lascívia, dissolução, depravação, contendas, intriga e ciúmes. Dizer uma coisa para os pastores aqui: eu nunca achei na minha vida, eu nunca pensei na minha vida, quando eu me converti, que eu ia encontrar esse tipo de coisa dentro da igreja. Nunca. No meu primeiro ano de convertido, eu jamais imaginei que isso era possível dentro da igreja. Eu jamais imaginei que tinha uma probabilidade disso. Agora, como esse tipo de palavra é comum dentro da igreja: orgias, bebedeira, escândalos, dissoluções. Antigamente um pastor adulterava, era excluído. Hoje ele adultera, só troca de igreja. Aí ele vai adulterar com o outro lá na igreja. Antigamente pegava um casal em fornicação, expulso da igreja. Hoje não pode expulsar, porque o pai dele dá um dízimo alto. Antigamente mulher se vestia com decência. Hoje tem que ser gola V, maiúsculo. Eu não sei como é que os alfaiates estão ganhando dinheiro, porque quase não vende pano, né? Paulo está dizendo, igreja, presta atenção, vamos acordar. Pastor, está tendo isso na igreja: divórcio, aborto, está tendo mentira, intriga. Isso não é normal. Não podemos aceitar isso no corpo de Cristo. É pecado, pecado, pecado. Deus abomina, o Espírito Santo se entristece. Pecado, pastor, é comum? Não é comum. É tolerável? Não é tolerável. 1 Coríntios 5, Paulo diz: tirai o tal do meio de vós. A gente está achando normal, não é normal. Nós estamos acostumando com isso, nós não estamos pregando contra isso, nós não estamos confrontando o pecado nas nossas congregações. Pastores, nós vamos dar conta dessas almas no dia do juízo. Olha o que a Bíblia diz: se eu digo ao pecador que ele vai morrer, e tu, sabendo disso, não adverte, ele morrerá pelo pecado dele, mas o sangue dele eu demandarei da tua mão. Lá na igreja que eu pastorei, sabe como é que é? Eu estou no púlpito, entra uma mulher sensual, que já é irmã em Cristo. Eu desço. Você tem duas opções: ou vai para casa e troca de roupa ou volta, ou fique lá. Aqui não.
E só para abrir um parênteses, eu não tenho nada contra beleza. Antigamente, Assembleia de Deus, lá na época de Matusalém, santidade era feiura. Tipo assim, mulher tem que ter bigode, perna cabeluda. Tem nada a ver com isso aí, minha filha. Pode tomar banho e rapar a perna, por favor. A mulher pode ser bela. Se tem alguma coisa que você pode valorizar em você, é a beleza, mulher. Agora, não confunda beleza com sensualidade. Vou terminar, senão agora mesmo eles cortam. Só mais 2h40 a gente acaba. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer alguma coisa aqui. Quem quer ser revestido de Cristo? Quem quer ser cheio de Cristo? Meu irmão, deixa eu falar uma coisa. Nós já estamos com o saco cheio de política, de Faustão, de Gugu, de novela. Temos que ser cheios de Deus. Eu vou dar um exemplo aqui e eu já termino. Ok? Esse povo gosta de apanhar, viu? Eu vou te falar uma coisa: quem gosta de apanhar é ovelha, quem não gosta é bode. Tem gente me assistindo lá em Franca. Cadê a câmera? Está me assistindo? Você deve estar rindo, hein, Leandro? Um abraço para o pessoal da Aliança do Calvário. E amanhã eu estou aí para exortar vocês, hein? Glória a Deus. Deixa eu explicar isso aqui e a gente já encerra, ok? Tá. Que eu não quero atrapalhar o colega que vai vir depois. Mas amanhã, segunda de carnaval, você não vai pular carnaval, vai? Paulo está lá então. Imagina que Paulo está assim em Roma. Acorda e está mandando ver. Em vez de vocês ficar na orgia, na bebedeira, revistam-se de Cristo. Eu vou dizer o que é isso. Presta atenção, isso é tão importante. Se você aprender isso, só isso aqui eu vou ficar feliz. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu decreto, para que eles sejam conformes à imagem do seu Filho. Todo cristão, quando se converte, começa um processo dele ser conformado, esculpido, trabalhado à imagem de Jesus. Esse processo chama santificação. Ok? Grava isso, não esqueça jamais. Santificação. Paulo está dizendo, para esse último tempo, essa última hora, Jesus vai voltar, só que Ele só vai levar uma igreja santa com Ele. Por isso, vocês que estão dormindo, sono, acordem para uma vida de santidade. Agora, o que quer dizer a palavra santidade? Escuta, vem do hebraico santo, kadosh. Santo. A palavra santo quer dizer cortado e separado. Pega uma cenoura, quando a sua mãe prepara, ela corta e separa. Corta e separa. O cristão, quando converte, Deus corta ele do mundo, do pecado, da lascívia, do álcool, da maconha, do vínculo mundano, corta e separa para ele. Entendeu? Corta e separa. Aí o que acontece? Escuta. Depois que ele é separado,
ele não volta lá e religa no pé de erva daninha, ele vai ser ligado na videira, ok? Se você está na erva daninha, não tem aleluia não, irmão. Agora eu vou te dizer o que significa na prática santidade. Ser santo, ser distinto. O que é ser distinto? Diferente. Deus é santo. O que significa? Na categoria dele só existe ele. Se você é santo, primeiro para as mulheres, depois vocês riam. Se você é cristã, escuta, se você nasceu de novo, você é santa. Se você é santa, você é distinta das demais. O que significa? Eu me visto de modo diferente de todas as demais, eu uso a minha boca diferente de todas as demais, eu me relaciono com pessoas diferentes de todas. Eu sou distinta no falar, distinta no vestir, distinta no pensar. Eu não sou igual ao mundo. Sabe o que é distinta? Olha aqui para mim. Distinta. 15 anos, arruma namorado ainda não, menino? Por quê? Porque todo mundo de 15 anos já tem namorada. Eu não, sou distinta. E quando chega, e você, rapaz, ô moleque, vai arrumar namorada? Não, 17 anos? Sei não, hein? Por que eu tenho que arrumar namorada? Para mostrar sua masculinidade. Por quê? Porque o mundo faz assim. Eu não sou como o mundo, eu sou distinto. Mas peraí, mas como assim, com um corpo tão bonito desse, você vai ficar cobrindo, com um corpão desse? Tá, me diz, como é que se faz? Um corpo desse é mostrado, o meu não, ele é distinto, ele é templo do Espírito Santo. Mas você tem que mostrar sua beleza, sim, eu vou mostrar para o meu Senhor e só para o meu marido. Isso é ser santo. Agora, para terminar, a parte da santidade, claro. Sabe o que é ser santo? Lá na escola, escuta isso aqui. Isso aqui, coitado de nós, não estamos. Era comum na igreja primitiva, devia ser comum hoje. 8ª série, 3º colegial. Tem uma classe com 45 alunos. Tem uma menina só cristã ou um menino. A professora está desenhando no quadro negro e ali ela vai fazer uma piadinha de Deus. Quando ela vai fazer, ela olha a menina crente e ela fica inibida e ela não peca, porque tem um santo lá dentro que é termômetro para aquela escola. Isso é ser santo. Ser santo é estar uma roda de escarnecedores, de jovens, falando piadas. Chega um crente lá. Quando ele chega, todos aqueles 15 garotos falando palavrões ficam constrangidos com a presença dele, que é pura de falar palavrão. Então eles mudam de assunto. Isso é santidade na prática. Agora, se quando eles estão falando piada, você chega, o negócio piora, cuidado. Terminando, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. É isso que Paulo está falando. Ele termina dizendo assim: igreja, ouça o meu apelo agora. Você conhece aquela música? E quando Cristo enfim me vier chamar, nos céus com serafins irei morar. Quem sabe continua, vai.
Glória a Deus. Irmão, Jesus está voltando. Meu irmão, larga esse mundo podre, deixa isso para lá. Vamos nos preparar para voltar com Ele. Nada disponhamos na carne, ou seja, Paulo está dizendo, nesse último tempo, não atende o desejo da tua carne não, não obedece às concupiscências da carne não, ouça a voz do Espírito, ouça a voz de Deus, leia a palavra, entre no teu quarto e ore, até que Deus fale com você, e quando Ele falar, obedeça a palavra dEle, e quando Ele voltar, Ele te levará com Ele. Vamos ficar de pé agora. Só fica de pé quem despertou. Olha, eu quero voltar o ano que vem aqui. Só que tem uma coisa, eu vou desafiar você, agora eu quero ver se você vai aplaudir. Se você despertou mesmo, o local aqui vai ter que ser o dobro, porque pelo menos uma alma você vai trazer. Vamos orar para encerrar então. Repita comigo, diga: Senhor Jesus, obrigado por esse chacoalhão. Eu confesso que eu estava meio dormindo, mas hoje, pela sua palavra, por teu Espírito, eu desperto para uma vida